O homem mais sábio do mundo fechou os olhos pela última vez, mas a paz de Israel morreu junto com ele. A Bíblia nos conta a glória do rei Salomão, seu ouro, sua sabedoria e seu templo magnífico. O que as escolas dominicais não contam é o caos absoluto, espiritual e físico, que explodiu no exato minuto em que o seu coração parou de bater. Salomão havia flertado com a escuridão, construindo altares para deuses aterrorizantes como Moloque e Quemos, para agradar suas 1000 mulheres. Quando a sua coroa caiu, a proteção de Deus sobre a nação foi rasgada. Hoje, você vai descobrir as 5 coisas aterradoras que aconteceram instantaneamente após o último suspiro do rei. Para entender o terror do que aconteceu depois, você precisa entender o que Salomão havia se tornado. Porque a Bíblia não nos poupa. Ela documenta com uma crueza assombrosa a deterioração de um homem que começou no trono de Deus e terminou nos altares do diabo. Salomão ascendeu ao poder como o herdeiro mais promissório que Israel jamais havia visto. Seu pai, Davi, era o homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um poeta, um arrependido. Mas Salomão seria o construtor. Foi a ele que Deus concedeu a honra de erguer o templo sagrado em Jerusalém, a casa onde a própria presença divina habitaria entre os homens. E nos primeiros anos de seu reinado, Salomão foi exatamente o que Deus esperava. Em Gibeão, quando Deus lhe apareceu em sonho e disse para pedir o que quisesse, Salomão não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu longevidade, ele pediu sabedoria. E Deus, tão satisfeito com essa resposta, deu a ele sabedoria e riqueza juntas. Mas existe uma maldição invisível que persegue todo homem que alcança o cume do mundo. A crença de que as regras não foram feitas para ele, que a lei que vale para o comum dos mortais não se aplica ao excepcional. Salomão, cercado por ouro, por palácios e por um poder absoluto que poucos seres humanos na história conheceram, começou a acreditar exatamente nisso. A Torá havia ordenado que os reis de Israel não multiplicassem cavalos, não acumulassem prata e ouro em excesso e, acima de tudo, não tomassem muitas mulheres, para que o seu coração não se desviasse. Salomão violou os 3 mandamentos. Ele acumulou cavalos aos milhares, trazidos do Egito. Acumulou ouro em quantidades que a mente humana mal conseguia conceber. E tomou mulheres. Não 10, não 50, não 100. A Bíblia nos diz com uma frieza que corta: 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. 1000 mulheres no total. E essas mulheres vieram de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidônia, do Egito. Elas vieram carregando consigo os seus deuses, os seus rituais, os seus altares e as suas religiões. E Salomão, na velhice, o homem que havia pedido sabedoria, o homem que havia construído a casa do Deus vivo, começou a seguir esses deuses com elas. Não por ingenuidade, não por confusão teológica, mas pela coisa mais vulgar e mundana que existe. Ele queria agradar as mulheres que amava. O texto sagrado é absolutamente devastador neste ponto. Em 1 Reis, capítulo 11, verso 4, ele nos diz que, quando Salomão já era velho, as suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Isso não é poesia. Isso é um diagnóstico espiritual terminal. E quais eram esses deuses? Não eram abstrações filosóficas, não eram metáforas religiosas. Eram entidades que o texto sagrado identifica com clareza aterrorizante. Astarote, a deusa dos Sidônios, a rainha do céu, a entidade feminina da guerra e da fertilidade, que era adorada com rituais de prostituição sagrada. Milcom, o deus abominável dos Amonitas. Quemos, o deus abominável dos Moabitas. E o mais horripilante de todos, Moloque, o deus dos Amonitas, para quem crianças eram lançadas vivas no fogo como sacrifício.
Salomão não apenas tolerou esses cultos, ele construiu altares para eles. Nos montes ao redor de Jerusalém, a mesma cidade onde o templo de Deus se erguia com toda a sua glória, Salomão ergueu santuários para essas entidades. O texto diz que ele construiu um lugar alto para Quemos no monte que está diante de Jerusalém e para Moloque. A terra sagrada estava sendo literal e espiritualmente contaminada. O templo do Deus vivo olhava para os altares dos demônios. A santidade e a abominação dividiam o horizonte de Jerusalém. E enquanto tudo isso acontecia, o povo observava. Porque o rei dava o exemplo. Porque o rei havia normalizado o que era monstruoso. Porque se o homem mais sábio da terra achava aceitável, quem era o povo comum para questionar? Salomão viveu os últimos anos de seu reinado nessa contradição monstruosa. O construtor do templo de Deus e o patrocinador dos altares dos demônios. O homem que havia ouvido a voz divina em sonho, que havia escrito Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, que havia atraído a rainha de Sabá com sua sabedoria. Esse mesmo homem agora queimava incenso para ídolos e permitia que o sangue das crianças regasse a terra prometida. E então, o seu coração parou. E quando parou, tudo que estava contido por aquele reinado, toda a atenção acumulada durante décadas de apostasia e opressão, se soltou de uma vez, como uma represa que finalmente cede. Antes de Salomão morrer, Deus já havia pronunciado o julgamento, não em sussurro, em voz alta e clara. Em 1 Reis, capítulo 11, Deus aparece ao profeta Aías de Siló e lhe dá uma missão específica e dramática. Ele encontra Jeroboão, um jovem funcionário de Salomão que havia se destacado como administrador capaz, em um campo fora de Jerusalém. E ali, longe de olhares, Aías faz algo que parece uma cena de um pesadelo simbólico. Ele tira a capa nova que está vestindo, a rasga em 12 pedaços e entrega 10 deles a Jeroboão. A mensagem é inequívoca, visceral e devastadora. Deus vai rasgar o reino das mãos de Salomão. 10 tribos serão entregues a Jeroboão. Apenas 2 restarão para a casa de Davi, por causa do seu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Essa profecia não era para um futuro distante. Ela estava para se cumprir imediatamente. No momento em que Salomão fechou os olhos, o relógio foi zerado e a conta regressiva chegou ao fim. Roboão, o filho de Salomão, sobe ao trono em Siquém para ser confirmado como rei por todo Israel. E é aqui que a situação começa a desabar em tempo real. O povo de Israel, exausto de décadas de trabalhos forçados, de impostos esmagadores, de corveias sem fim para construir os projetos faraônicos de Salomão, se apresenta com um porta-voz inesperado. O próprio Jeroboão, que havia fugido para o Egito com medo de Salomão, e agora retornava como se o ar tivesse mudado, como se ele soubesse que o momento havia chegado. A demanda do povo era simples e humana. Alivie o jugo que seu pai colocou sobre nós. Reduza as cargas. Seja um rei diferente do seu pai, e nós o serviremos. Era uma chance de ouro. Uma oportunidade de consertar o que estava quebrado com um simples gesto de misericórdia política. Roboão pediu 3 dias para consultar seus conselheiros. E aqui o texto sagrado documenta uma das decisões mais catastróficas da história hebraica. Os anciãos, os homens experientes que haviam servido seu pai, lhe disseram para ser gentil, para responder com misericórdia, para baixar as cargas. E Roboão os ignorou completamente. Em vez disso, consultou os jovens com quem havia crescido, os filhos da elite, os que nunca haviam suado uma gota sequer construindo os palácios de seu pai. E eles lhe disseram o que ele queria ouvir. Demonstre poder. Mostre quem manda. Meu mínimo dedo é mais grosso que a cintura do meu pai. Meu pai os castigou com açoites, mas eu os castigarei com escorpiões. No terceiro dia,
Roboão pronunciou essas palavras ao povo, e em um instante tudo se despedaçou. 10 tribos arrancaram a lealdade de seus corações e a atiraram no rosto da casa de Davi. O grito de guerra que ecoou por Siquém foi um grito de separação radical. Que parte temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua própria casa, ó Davi. 10 tribos. Para o norte, para Jeroboão. Para o reino que ficou conhecido como Israel. E apenas Judá e Benjamim permaneceram com Roboão, formando o reino do sul, Judá. O que havia sido uno e poderoso era agora partido ao meio. Não ao longo de linhas geográficas convenientes, não de forma cirúrgica e ordenada, mas de maneira rasgada, sangrenta e caótica. Famílias divididas, lealdades dilaceradas, fronteiras traçadas onde antes não havia nenhuma, e quase instantaneamente, a possibilidade de guerra civil se tornou ameaçadoramente real. Roboão, furioso e humilhado, enviou Adorão, o chefe do trabalho forçado, provavelmente para tentar reimplantar o controle através da intimidação. Foi um erro fatal. O povo apedrejou Adorão até a morte, e Roboão mal teve tempo de fugir para Jerusalém em seu carro de guerra. O reino havia se despedaçado, não em anos de crise gradual, mas em horas, em dias, no calor imediato do vácuo de poder deixado pela morte de Salomão. E a profecia de Aías havia sido cumprida à risca. O que Deus anunciou através do rasgo de uma capa se manifestou no rasgo de uma nação. Mas essa divisão política, embora catastrófica, era apenas a camada visível do que estava acontecendo. Porque por baixo dela, no plano espiritual, algo infinitamente mais sombrio estava sendo liberado. Você precisa entender algo fundamental sobre a teologia do Antigo Testamento, que a maioria das pessoas modernas está condicionada a ignorar. Os deuses das nações pagãs não eram apenas ídolos inanimados. Não eram apenas pedaços de madeira e pedra. Na cosmovisão bíblica, por trás de cada falso deus havia uma realidade espiritual maligna, uma potência, uma entidade que recebia a adoração, que ganhava força com ela e que exercia influência real sobre o mundo físico e sobre as pessoas que lhe prestavam culto. O apóstolo Paulo confirmaria isso muito mais tarde, ao escrever que o que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Mas Paulo não estava inventando uma teologia nova. Ele estava articulando o que já estava implícito, desde o Deuteronômio, desde os Salmos, desde os livros históricos. Os deuses falsos eram demônios reais, e Salomão havia convidado esses demônios para dentro de Jerusalém. Havia construído suas moradas, seus altares, suas casas de adoração. Havia legitimado sua presença na terra prometida. E havia feito algo ainda mais grave. Havia usado o prestígio e a autoridade do rei de Israel para normalizar sua adoração diante de todo o povo. Mas enquanto Salomão vivia, havia um limite, havia um centro. Havia ainda uma memória da aliança, uma forma de contenção, por mais corrompida que estivesse. O próprio prestígio de Salomão funcionava como uma espécie de freio. As pessoas adoravam os ídolos, mas ainda reconheciam que havia algo diferente em Yahweh, o Deus de Israel. O templo ainda estava ali. O sacrifício ainda era oferecido. A forma, mesmo que esvaziada, ainda existia. Com a morte de Salomão e a divisão imediata do reino, esse freio desapareceu. E o que havia sido contido começou a transbordar. Pense no que aconteceu imediatamente após a divisão. O reino do norte ficou sob a liderança de Jeroboão, um homem que, como veremos em breve, tomou uma decisão espiritual absolutamente apocalíptica nos seus primeiros dias de poder. O reino do sul, Judá, ficou sob Roboão, um homem que havia demonstrado arrogância insensata e total falta de sabedoria logo no primeiro teste de liderança.
com a autoridade central fragmentada, os altares que Salomão havia construído nos montes ao redor de Jerusalém não foram derrubados. Permaneceram. As sacerdotisas de Astarote continuaram seus rituais. Os tambores dos adoradores de Moloque continuaram a soar. E agora, sem um rei unificado, que pudesse tomar uma posição que valesse para toda a nação, a idolatria não apenas persistiu, ela proliferou. 1 Reis 14 nos dá um retrato absolutamente perturbador do que aconteceu em Judá sob Roboão. O texto diz que Judá também fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocou a ira com os seus pecados que cometeram, além de todos os pecados de seus pais. Construíram altos e imagens e postes de Astarote em todo o alto morro e debaixo de toda árvore verde. E havia também sodomitas rituais na terra, e fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor havia lançado fora de diante dos filhos de Israel. Leia essas palavras com cuidado. Judá, o reino que deveria ter permanecido fiel porque ainda tinha Jerusalém, o templo, a linhagem de Davi, caiu em abominações comparáveis às das nações que Deus havia destruído para dar aquela terra a Israel. E isso aconteceu praticamente de imediato após a morte de Salomão. No Reino do Norte, a situação era ainda mais grave, porque as entidades espirituais que Salomão havia convidado agora encontravam terreno ainda mais fértil em uma nação que havia se separado completamente de Jerusalém e do templo. As tribos do norte não tinham mais acesso ao ponto focal da adoração ao Deus verdadeiro da mesma forma, e seus líderes, como veremos, tomaram decisões que aceleraram exponencialmente esse processo de invasão espiritual. Os altares de Moloque continuaram ativos. Crianças continuaram a morrer. O fogo dos sacrifícios humanos continuou queimando nos vales ao redor de Jerusalém, especialmente no vale de Inom, que os judeus mais tarde chamariam de Gehinnom, e que se tornaria um símbolo tão poderoso do horror que o próprio Jesus usaria seu nome hebraico, Gehenna, como metáfora para o inferno. A morte de Salomão não criou esse problema, mas removeu a última camada de contenção que existia, e o que havia sido permitido se tornou descontrolado. O que havia sido tolerado se tornou dominante. A possessão não de indivíduos, mas de uma nação inteira, estava em processo avançado. Aqui está algo que pouquíssimos estudantes da Bíblia conhecem em profundidade. Antes de Salomão morrer, Deus havia levantado adversários contra ele. Não depois da morte, antes, como sinal de que o julgamento já havia começado. E esses adversários estavam aguardando o momento certo, como feras adormecidas, esperando o sinal para atacar. O texto de 1 Reis, capítulo 11, apresenta dois nomes que passam despercebidos para a maioria dos leitores, mas que eram, cada um deles, uma ameaça existencial às fronteiras de Israel. O primeiro é Hadad, o Edomita. Hadad era da linhagem real de Edom, a nação ao sul de Israel. Quando Davi havia conquistado Edom décadas antes, e o general Joabe havia massacrado todos os homens de Edom em uma campanha sangrenta, Hadad era ainda uma criança. Seus servos o carregaram nos braços, fugindo para o Egito. Ele cresceu na corte do faraó egípcio, casou com a irmã da rainha e teve um filho. Mas nunca esqueceu. Nunca deixou de planejar o retorno. E quando soube que Davi havia morrido, quando soube que Joabe havia morrido, pediu ao faraó permissão para voltar ao seu país. O faraó ficou surpreso. Mas o que te falta aqui que você quer voltar? E Hadad respondeu com uma firmeza que revela o que havia guardado no coração por décadas. Nada. Mas mesmo assim, me deixa ir. Hadad voltou para Edom e se tornou um adversário constante e perturbador de Israel durante o reinado de Salomão. Mas sua atividade foi contida, nunca alcançando o nível de uma ameaça total enquanto Salomão estava vivo e o poder de Israel
permanecia coerente. O segundo nome é Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de Hadadezer, rei de Zobá, quando Davi o derrotou. Rezon reuniu homens ao seu redor e tornou-se chefe de uma banda armada, e depois tomou Damasco e se tornou rei da Síria. Aqui está o dado geopolítico que faz o coração parar. Damasco ficava ao norte de Israel, controlando rotas comerciais essenciais. E Rezon, rei de Damasco, era o adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, ao lado de Hadade, o mal que Israel carregava consigo. Durante o reinado de Salomão, essas duas ameaças existiam como pressões constantes nas fronteiras. Mas o poder militar, econômico e diplomático de Salomão as mantinha dentro de limites. A paz relativa que Israel desfrutava era mantida pela força e pelo prestígio do reino. Com a morte de Salomão e a divisão catastrófica que se seguiu imediatamente, essa equação mudou completamente. Agora, em vez de um reino poderoso e unificado com um exército formidável e relações diplomáticas sólidas, havia dois reinos menores, enfraquecidos, mutuamente hostis e com suas atenções voltadas para a rivalidade interna. Os inimigos adormecidos nas fronteiras acordaram para um banquete. Edom ao sul, a Síria ao norte. E mais adiante, a ameaça ainda maior da Assíria ao leste, que começou a crescer em poder exatamente neste período histórico, sentindo o enfraquecimento do corredor levantino que Israel havia controlado. As fronteiras que eram muralhas na época de Salomão tornaram-se peneiras na geração seguinte. O sangue que havia sido evitado por décadas de paz custosa começou a jorrar, e os exércitos que haviam sido mantidos afastados pelo poder unificado de Israel, agora viam uma oportunidade histórica. A morte de um rei não é apenas o fim de uma vida, é o fim de um equilíbrio. E quando o equilíbrio colapsa, as forças que estavam sendo contidas por ele encontram o caminho livre. Jeroboão era um homem inteligente, suficientemente inteligente para ter sido selecionado por Salomão como administrador de seus projetos de construção. Suficientemente inteligente para entender que a profecia de Aías era real e que ele havia sido escolhido por Deus para liderar 10 tribos. Mas essa inteligência, desconectada da fé, o levou a uma das decisões mais catastroficamente errôneas da história bíblica. Quando Jeroboão se tornou rei do norte, enfrentou um problema político que ele interpretou como uma ameaça existencial ao seu poder. 3 vezes por ano, segundo a lei de Moisés, todo homem de Israel devia aparecer diante do Senhor em Jerusalém para as grandes festas, a Páscoa, Pentecostes e os tabernáculos. Mas Jerusalém estava em Judá. Jerusalém era a capital do seu rival, Roboão, e o templo de Deus estava em Jerusalém. Se o povo do norte continuasse indo a Jerusalém regularmente, o coração deles permaneceria ligado a Judá. Sua lealdade poderia se redirecionar para a casa de Davi. Eles poderiam se voltar contra Jeroboão e o matar. Era um raciocínio politicamente compreensível e espiritualmente desastroso. A solução que Jeroboão encontrou revelou o nível de sua apostasia. Ele consultou não os profetas de Deus, mas os seus próprios conselheiros. E juntos tomaram uma decisão que condenou o reino do norte a uma espiral descendente sem retorno. Jeroboão fundiu 2 bezerros de ouro e disse ao povo uma frase que ecoava, de forma perturbadora, as palavras que Arão havia dito no Sinai, quando o próprio Moisés estava ausente recebendo os 10 mandamentos. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele colocou um bezerro em Dan, no extremo norte do território, e colocou o outro em Betel, no sul do Reino do Norte, convenientemente próximo à fronteira com Judá, para ser acessível a quem vinha do sul. A escolha das cidades não era aleatória. Betel tinha uma história sagrada. Era o lugar onde Jacó havia dormido e sonhado com a escada para o céu.
Era um lugar carregado de memória espiritual para Israel. Ao colocar um bezerro lá, Jeroboão estava deliberadamente contaminando um lugar santo com um símbolo idólatra, criando uma associação falsa entre a história de Deus com Israel e o novo culto que estava inventando. Mas há algo ainda mais sombrio nessa decisão. Os bezerros de ouro não eram uma novidade teológica. Eram uma referência direta ao pior momento do Êxodo. Eram um símbolo que todo israelita reconhecia como a maior traição que seus ancestrais haviam cometido contra Deus no deserto. E Jeroboão estava usando esse símbolo de traição deliberadamente, envolvendo-o em linguagem religiosa familiar, para criar um substituto conveniente para o Templo de Jerusalém. A Bíblia também nos diz que Jeroboão fez sacerdotes dos menores do povo, que não eram dos filhos de Levi. Ele criou um sacerdócio não autorizado. Inventou festas religiosas para competir com as festas ordenadas por Deus. Em essência, ele criou uma religião paralela, com a estética da fé em Yahweh, mas com o conteúdo dos cultos pagãos que Salomão havia introduzido. E o povo o seguiu, porque era conveniente, porque era próximo, porque não exigia a jornada perigosa até Jerusalém, porque satisfazia a necessidade religiosa sem exigir o custo da obediência real. Um profeta anônimo de Judá aparece no texto para pronunciar julgamento sobre o altar de Betel, com uma especificidade que deveria ter aterrorizado Jeroboão. O profeta declarou que um dia um rei chamado Josias nasceria da casa de Davi e queimaria sobre aquele altar os ossos dos sacerdotes que Jeroboão havia instalado. Isso era uma profecia nomeando um rei que nasceria 300 anos no futuro. 300 anos. E ela se cumpriu com uma precisão que não deixa espaço para coincidência. Mas o que o pecado de Jeroboão significa para o contexto do que estamos estudando? É simples e devastador. Ele criou um precedente que contaminou cada rei e cada geração subsequente do Reino do Norte. O texto repetirá, como um refrão fúnebre, ao longo de todo o livro de Reis, a fórmula que se tornou a sentença de morte do Norte. E ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Não um rei, não dois. Cada rei do Norte é julgado com essa mesma medida. O pecado de Jeroboão tornou-se o pecado fundacional, o DNA espiritual de todo o reino, transmitido de geração em geração como uma herança maldita. E os bezerros de ouro que Salomão havia permitido indiretamente ao introduzir a idolatria em Israel, agora ganhavam forma concreta e oficial no coração do Reino do Norte. O templo de Deus, construído com tanto esforço e tanta glória, era agora oficialmente rivalizado por altares de becerros dourados erguidos por um rei em pânico. O que Salomão havia contaminado lentamente, Jeroboão corrompeu rapidamente, e a semente que ambos plantaram cresceu até se tornar uma árvore, cujos frutos seriam colhidos nas colinas ardentes de Samaria, quando os assírios viessem, séculos depois, para varrer o reino do norte, da face da terra. Existe um princípio nos estudos históricos e teológicos que poderíamos chamar de causalidade longa. A ideia de que as grandes catástrofes raramente surgem do nada. Elas têm raízes que crescem silenciosamente por décadas, às vezes por séculos, antes de explodiam na superfície da história. E quando você examina a destruição de Jerusalém pela Babilônia, quando você estuda o forno do exílio, as correntes, as muralhas demolidas e o templo incendiado em 587 a.C., você descobre que o fio que levou até aquele momento de horror foi tecido muito antes. E uma das linhas mais importantes desse fio foi fiada exatamente no momento em que Salomão morreu. Vamos traçar o caminho e vamos fazê-lo com precisão. Com a divisão do reino, Israel perdeu a unidade que tornava possível uma defesa coordenada contra as potências regionais. Não apenas perdeu a unidade,
perdeu a possibilidade dela, porque os dois reinos tornaram-se não apenas separados, mas frequentemente hostis um ao outro. As guerras entre Israel e Judá foram uma constante nos primeiros anos após a divisão. Roboão chegou a reunir um exército para reconquistar o norte pela força antes de ser detido por um profeta chamado Semaías, que lhe disse claramente que aquilo era de Deus, que não guerreasse contra seus irmãos. Mas o dano estava feito. Enquanto Israel e Judá olhavam um para o outro com desconfiança e hostilidade, as nações ao redor cresciam. A Assíria, que havia sido uma potência regional relativamente contida durante o período de força unificada de Israel, começou sua expansão imperial implacável. Os reis assírios, Tiglat-Pileser, Salmaneser, Sargão, são nomes que aparecem nos textos bíblicos como sombras que crescem no horizonte ao longo das décadas que se seguem à morte de Salomão. Em 722 a.C., menos de 2 séculos após a morte de Salomão, o que havia sido o poderoso reino de Israel, as 10 tribos do norte, foi varrido da história. Sargão II da Assíria tomou Samaria, a capital do norte, após um cerco de 3 anos, e deportou a população israelita para as profundezas do Império Assírio. As 10 tribos desapareceram, misturadas com outras populações, absorvidas pelo oceano humano do Crescente Fértil. Elas deixaram de existir como entidade nacional. A história os registra como as 10 tribos perdidas de Israel. E Judá, o reino do sul, sobreviveu por mais tempo, mas apenas por mais tempo, porque a mesma apostasia que havia destruído o norte estava crescendo também no sul. O mesmo padrão de idolatria, de aliança com os deuses estrangeiros, de abandono da aliança com Yahweh, se repetia rei após rei, geração após geração. Com exceções notáveis: Josafá, Ezequias, Josias, reis que tentaram trazer reformas genuínas. Mas essas reformas eram sempre parciais, sempre contestadas, sempre seguidas por gerações que voltavam aos caminhos de seus pais idólatras. E enquanto Judá oscilava entre a reforma e a apostasia, a Babilônia crescia. Nabucodonosor construía seu império sobre as cinzas do poder assírio, e quando ele voltou seus olhos para o oeste, para o corredor do Levante, para a pequena nação de Judá, que havia sobrevivido onde seu vizinho do norte havia perecido, ele não encontrou um povo espiritualmente coeso, moralmente fortalecido pela aliança com o Deus Todo-Poderoso. Ele encontrou um povo dividido internamente, dividido espiritualmente, com uma história de 2 séculos de idolatria quase ininterrupta, pesando sobre eles como uma sentença já pronunciada. Quando Jeremias profetizava nas ruas de Jerusalém, quando ele chorava pelos portões da cidade condenada, quando ele suplicava ao povo para se arrepender-se antes que fosse tarde demais, ele estava colhendo o que Salomão havia semeado. Os sacerdotes de Baal e os altares de Astarote que Salomão havia erguido para suas mulheres nos montes ao redor de Jerusalém haviam se multiplicado e espalhado por gerações. A idolatria que havia sido introduzida no topo da pirâmide social pelo rei mais poderoso e glorioso de Israel havia percolado para baixo através de cada camada da sociedade ao longo de 200 e mais anos. E em 587 a.C., chegou o dia da conta. Nabucodonosor cercou Jerusalém. O cerco durou meses. A fome dentro das muralhas tornou-se tão severa que o texto bíblico registra horrores que nem quero descrever em detalhes. As muralhas foram finalmente violadas. O templo de Salomão, aquela maravilha de ouro e cedro e querubins de madeira de oliveira, foi incendiado. Os utensílios sagrados foram levados como troféus para a Babilônia. E o povo foi acorrentado e marchado para o exílio em um cativeiro que duraria 70 anos. A Babilônia não surgiu do nada. Ela foi preparada, foi cultivada, foi tornada possível por uma série de escolhas e consequências que começou no exato momento em que Salomão decidiu construir aquele primeiro altar para Quemos,
aquela primeira casa de adoração para Moloque, nos montes ao redor de Jerusalém. Cada altar construído era um tijolo na fundação do desastre que viria. Cada idolatria tolerada era uma rachadura no muro que deveria proteger Israel. Cada geração que seguiu nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, era um passo a mais na caminhada inevitável em direção ao cativeiro. A morte de Salomão não foi apenas o fim de um rei. Foi o momento em que o pêndulo de Deus, que havia estado contido pela misericórdia divina por mais tempo do que Israel merecia, finalmente começou seu movimento de retorno. O movimento foi lento nos primeiros anos, mas foi implacável. E cada escolha errada, cada ídolo instalado, cada profeta ignorado, cada reforma abandonada, acelerou esse pêndulo até que ele atingiu Jerusalém com uma força que varreu o templo e as muralhas e a monarquia e a independência nacional de uma só vez. E o que restou? O exílio, o lamento, os salmos que choravam pelos rios da Babilônia, onde Israel se sentou e chorou ao se lembrar de Sião. Os harpes pendurados nos salgueiros, porque não havia como cantar os cânticos de Sião em terra estrangeira. O questionamento lancinante de uma nação que se perguntava como havia chegado até ali. A resposta, se eles houvessem olhado com honestidade suficiente, apontava para Salomão, para aquele homem extraordinário e tragicamente falho que havia tido mais do que qualquer ser humano jamais havia tido e havia desperdiçado tudo na busca de aprovação das mulheres que amava, dos vizinhos que queria impressionar, do conforto que sua riqueza podia comprar. O homem mais sábio do mundo tomou decisões profundamente insensatas e um povo inteiro pagou o preço por séculos. Mas aqui está o que nenhum documentário conta. Aqui está o que as câmeras de televisão não conseguem capturar. Existe um padrão que se repete na história. Um ciclo de apostasia, consequência, clamor e restauração que a Bíblia descreve com uma consistência que não pode ser acidental. Israel caiu. Israel chorou. Israel foi restaurado. O templo foi reconstruído. A identidade nacional sobreviveu ao impossível. E isso não foi por acaso. Porque por trás de toda a tragédia da divisão do reino, da invasão dos demônios dos altares, do despertar dos inimigos, da corrupção do templo e da semente da Babilônia, havia ainda um Deus que não havia abandonado o seu povo. Um Deus que havia advertido, que havia prometido consequências e as havia cumprido, mas que também havia prometido restauração, que havia prometido que o mesmo trono de Davi, que foi diminuído pela decisão insensata de Roboão, produziria um dia um rei que nunca se corromperia, que nunca construiria altares para ídolos, que nunca cederia à pressão política ou ao apelo da conveniência. Um rei cuja sabedoria superaria a de Salomão como o sol supera uma vela. A queda de Salomão não é apenas uma lição histórica sobre líderes que falham. É um mapa. Um mapa que mostra para onde leva o compromisso com as trevas, a normalização do mal, o uso do poder para satisfazer os próprios apetites enquanto o povo sofre. E é um mapa que, se você souber lê-lo, também mostra o caminho de volta. Porque a história não terminou nos exilados sentados às margens dos rios da Babilônia. Ela continuou. Ela sempre continua. E as mesmas forças espirituais que foram liberadas com a morte de Salomão, que foram contidas e liberadas e contidas novamente ao longo de milênios, estão ativas hoje, sob formas diferentes, em contextos diferentes, mas com o mesmo objetivo que sempre tiveram: contaminar, dividir, destruir e escravizar. O que Salomão permitiu dentro de Jerusalém, em nome do amor ou da política ou do prestígio nacional, não ficou em Jerusalém. Nunca fica. O que convidamos para dentro das nossas casas, das nossas nações, das nossas culturas, nunca fica contido onde imaginamos. Sempre se expande, sempre contamina além do que prevíamos.
sempre cobra um preço maior do que estávamos dispostos a pagar quando assinamos o contrato. Salomão sabia disso melhor do que qualquer um. Ele havia escrito no livro de Provérbios que há um caminho que parece reto ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Ele escreveu isso, e então viveu exatamente o contrário do que escreveu. E Israel pagou o preço, por gerações, com sangue. A queda de Salomão nos ensina que brincar com deuses estranhos sempre traz um preço de sangue. Mas, se você achou que essa invasão demoníaca no Antigo Testamento foi assustadora, você não está preparado para o que o futuro reserva. Existe um plano em andamento para trazer de volta a genética das trevas. Se você quer saber se o anticristo terá o DNA dos Néfilim, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Compartilhe este alerta no WhatsApp e inscreva-se no canal para não ficar cego.